Gente, preste atenção no que eu vou te falar. João Batista era o sumo sacerdote nos dias de Jesus. Eu vou te provar isso, que ele era o sumo sacerdote espiritual nos dias de Jesus. Tá preparado? Pega a sua caneta, o seu papel, a sua Bíblia e vem comigo. A Bíblia diz que João Batista, ele era filho de Zacarias. Quem era Zacarias? Zacarias era um sacerdote da ordem de Abias. E a sua mãe, a mãe de João Batista, Isabel, ela era da linhagem direta de Arão. Logo, João Batista, ele deveria ser o sumo sacerdote que assumiria o templo de Jerusalém como sacerdote principal. Agora, por que João Batista não assume e ele muda as suas vestes, muda a sua alimentação e vai para o deserto? Vou te explicar. Ele muda as suas vestes e a sua alimentação porque isto era uma forma de protesto. No templo de Jerusalém havia uma corrupção generalizada. Quando os romanos invadiram Jerusalém, a história vai dizer que os romanos, eles confiscaram as vestes sacerdotais e deram o direito de quem pagasse mais para ser o sumo sacerdote. Para vocês terem a noção, a Bíblia diz que só podia ter um sumo sacerdote, mas nos dias de Jesus haviam 2 sumos sacerdotes. Quer que eu te provo isso? A Bíblia vai dizer em Lucas, capítulo de número 3, verso de número 2, o seguinte: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Então, quando a Bíblia fala isso, que os 2 eram sumos sacerdotes, já está mostrando a corrupção no templo. Para você ter uma ideia, a corrupção era tão generalizada, que os sacerdotes faziam barganha com a oferta que era levada ao templo. Eles pegavam as melhores ofertas para eles, os melhores animais, e colocavam no altar de Deus animais cegos, animais mancos. A Bíblia também vai dizer, lá em Malaquias, que estava acontecendo a mesma coisa no período do profeta Malaquias, a ponto de Deus expressar a sua vontade de fechar o templo, porque eles estavam desprezando o altar de Deus. Então, como a veste sacerdotal estava completamente corrompida, porque quem poderia assumir o cargo de sumo sacerdote? Somente quem era da linhagem de Arão. Mas naqueles dias, por eles pagarem isso, qualquer um que pagasse poderia ser o sumo sacerdote, a ponto de haverem 2 sumos sacerdotes no período onde Jesus nasce. Então preste atenção, esse cenário todo de corrupção no templo me remete também a um fato onde Jesus chega lá e ele sai expulsando todo mundo, sai virando mesa dos cambistas, dizendo: vocês estão fazendo da casa do meu pai, que é uma casa de oração, covil de ladrões. A corrupção estava generalizada. João Batista, vendo isso, ele cumpre a palavra do profeta Isaías, que está lá no capítulo 40, verso de número 3, que diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Olha o que a Bíblia vai dizer no capítulo de número 3, verso de número 2. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Então, Deus deixou o templo. Presta atenção nisso. Deus deixou o templo. Qual era o lugar onde Deus se manifestava? No templo. Por conta da corrupção, Deus deixou o templo e se revelou a João no deserto. Então, por que é que João ele muda a sua veste? A Bíblia diz que João ele se vestia com a veste de pelo de camelo. Não é de pele, é de pelo de camelo, com cinto de couro em volta de si e comia gafanhoto e mel silvestre. Por que da alimentação de João ser dessa forma? Por que João ele tinha aquela roupagem? Aquela roupagem e aquela alimentação era como forma de protesto. Porque João não poderia comer a comida que estava sendo sacrificada de forma banal no templo. João não poderia comer os pães da preposição no templo. João não poderia colocar as vestes sacerdotais corrompidas que os romanos haviam confiscado. Então, como forma de protesto, João se veste daquela forma e tem aquela alimentação. Ele vai para o deserto. Quando ele vai para o deserto, João Batista cumpre algo muito poderoso. O que João vai fazer lá no deserto? João Batista, ele vai exercer o seu sumo sacerdócio. Lá no deserto, quando ele vai batizar Jesus, eu não sei se você percebe, mas ele olha para Jesus e diz assim: eu é que careço ser batizado por ti. E aí o Senhor que vem a mim, olha o que Jesus diz: deixa para que se cumpra a justiça. Que justiça é essa? Eu vou te falar agora. João Batista no deserto está cumprindo um ritual. Quando Jesus vinha para ser batizado, o Espírito de Deus avisou para João que era ele. E aí, João, ele vai dizer o seguinte: olha, tá vendo aquele que vem ali? Aquele é o que eu vos disse, que é mais poderoso do que eu não sou digno de me abaixar e desatar as correias das suas alparcas. Este aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Preste atenção nessa informação. João Batista agora vai exercer a função do sumo sacerdote. Quando Jesus vem para ser batizado, na verdade, João está cumprindo um ritual levítico. Qual é o ritual? O cordeiro, quando vinha para ser sacrificado,
era imposto a mão sobre ele, confessado os pecados da humanidade e era transferido para o animal. João, quando vai batizar, João coloca a mão sobre Jesus e os pecados da humanidade é transferido para Jesus. Ali estava se cumprindo o ritual, a justiça, lá de Levítico. Então, João está cumprindo ali e está passando toda a autoridade para Jesus. Percebe isso? Então, quando ele põe a mão em Jesus, aquilo ali era um ato que acontecia lá em Levítico, onde o sumo sacerdote colocava a mão no cordeiro que era limpo, que era puro, que era imaculado. Lembra do templo? No templo havia 2 sumos sacerdotes, estava corrompido. Eles pegavam os piores animais para oferecer no altar. Mas lá no deserto a palavra veio a João e o cordeiro puro, santo, foi até João. E aí quando ele sai das águas, a Bíblia vai dizer que o céu se abre e o Espírito desce como forma corpórea de pomba e diz assim: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, na verdade, João Batista está como um sumo sacerdote fazendo aquele ritual levítico. Por isso que eu estou dizendo que João Batista é o sumo sacerdote espiritual nos dias de Jesus. Você sabia dessa informação? Você tinha noção que esse texto de João Batista pregando no deserto, batizando no deserto, era tão profundo assim? Você já tinha parado para pensar nisso? Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários se você sabia disso, se você já tinha pensado dessa forma, porque o templo estava todo corrompido. João Batista vai para o deserto. A palavra de Deus não está no templo. A palavra de Deus está no deserto com João Batista. Por quê? Porque ele era o sumo sacerdote espiritual, que só ele podia fazer aquele ato para se cumprir a justiça, como Jesus falou. Tá certo? Quero pedir a você, deixa a tua curtida, comenta bastante aqui, manda esse vídeo para teu amigo, tua amiga. E é o seguinte, se você quer ficar próximo de mim, da minha família, é só lá no Instagram. Me segue lá no Instagram, tá certo? Porque você vai ficar por dentro de tudo aquilo que eu faço na minha vida, tá certo? Um abraço, Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.